Chuvas preocupam toda a região sul e extremo sul de Santa Catarina e você vai ver também. Famílias brasileiras já podem usar o FGTS para abater dívidas com o financiamento da casa própria. A Asma tem um dia especial para lembrar dela e de seus tratamentos. O Ministério da Saúde notifica um aumento do número de casos de Covid no Brasil. E volta à pauta da Alesc a votação do ICMS no estado catarinense. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje dia 3 de maio de 2022, terça-feira de muita chuva e preocupação em todo o estado catarinense. Em fevereiro, o preço médio da venda do combustível às distribuidoras subiu 12%, com reflexo, o GNV, por exemplo, saltou de 8,7% desde o fim de 2021, chegando a custar em média R$ 4,754 por metro cúbico na semana passada, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível. O aumento começou a valer no domingo, dia 1º de maio. O reajuste foi de 19%. A correção dos valores é feita a cada 3 meses, mas dessa vez o percentual foi maior do que o de costume. Segundo a Petrobras, a elevação no preço levou em conta as variações do petróleo Brent e da taxa de câmbio, seguindo a política da empresa estatal de manter a paridade com o mercado internacional. Os novos valores vão vigorar até o dia 31 de julho. Além do preço cobrado pela Petrobras, os impostos federais e estaduais, as margens de lucro de distribuidoras e revendedoras formam o preço final do gás. Para o consumidor, o impacto será sentido principalmente para quem tem carro movido a gás natural veicular. As residências que possuem gás encanado terão alta nas contas. O gás encanado também é fonte de energia para vários setores da indústria, o que pode acabar refletindo nos preços de outros produtos. Mas é importante lembrar que esse aumento não tem relação com o botijão de gás, que é consumido pela maioria das casas brasileiras. O primeiro trimestre do ano apresentou o melhor desempenho da indústria brasileira desde o ano de 2012. O panorama da pequena indústria indicou melhoria quanto ao índice de desempenho, com 45,5 pontos no primeiro trimestre do ano desde 2012. O índice de perspectiva também apresentou um aumento de 3 pontos ante o mesmo período de 2021. Apesar dos dados positivos, as condições financeiras apresentaram um recuo de quase 4 pontos nos primeiros meses de 2022, em comparação com o ano anterior. O problema principal para as micro e pequenas empresas está na falta ou no alto custo de matéria-prima, que aumentou na passagem do quarto trimestre do ano passado. A Gerência de Análise Econômica da CNI disse que a piora da situação financeira do brasileiro é outro reflexo do problema com os insumos. Desempenho, situação financeira, perspectivas e índice de confiança são os 4 indicadores da pequena indústria que variam de 0 a 100 pontos de acordo com a performance do setor. Os trabalhadores já podem utilizar o FGTS para pagar até 12 parcelas atrasadas do financiamento da casa própria. A medida vale até 31 de dezembro deste ano. O trabalhador já pode utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para pagar até 12 parcelas atrasadas do financiamento imobiliário. Só que esse valor só pode arcar com 80% do débito. Os outros 20% devem ser pagos de outras formas. E aí, quem pode utilizar o fundo de garantia para pagar essa dívida? Bem, tem aí algumas regrinhas que eu vou explicar agora. Olha só. O valor de avaliação do imóvel com parcelas em atraso deve ser de até
1,5 milhão, ou seja, R$1,5 milhão de reais. A pessoa não pode possuir outro imóvel no município onde mora ou trabalha. Não pode também ter outro financiamento ativo no sistema financeiro de habitação. E a pessoa precisa ter 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS. Só que aí não precisa estar com um contrato de trabalho ativo. Essas regras foram publicadas pela Caixa Econômica Federal no novo manual do FGTS, Utilização na Moradia Própria. Só que esse tipo de negociação só vai valer até o dia 31 de dezembro deste ano. Já as demais regras para o uso de recursos das contas do FGTS continuam valendo. E aí eu lembro que o fundo de garantia pode ser utilizado para a aquisição de um imóvel, para liquidação, amortização ou então para o pagamento de parte das prestações. Para mais informações, você pode acessar o site caixa.gov.br. E é bom mesmo poder se livrar de algumas dívidas, pois, de acordo com os dados, novamente o número de famílias endividadas cresceu no país. Na comparação com abril do ano passado, quando a parcela de endividados correspondia a 67,5% do total, o salto foi de 10,2 pontos percentuais. A inadimplência também atingiu nova máxima histórica. A proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso passou de 27,8% em março para 28,6% em abril. Em um ano, a alta foi de 4,3 pontos percentuais. A série histórica do levantamento começou em 2010. Já o número de famílias que declarou não ter condições de quitar suas contas ou dívidas em atraso chegou a 10,9%. Trata-se do maior patamar desde dezembro de 2020. O endividamento com cartão de crédito foi a única modalidade que apresentou aumento em abril, representando 88,8% de famílias com dívidas e revelando que o endividamento está ocorrendo essencialmente no consumo de curto prazo. O levantamento da CNC aponta que a proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou, principalmente entre os mais pobres. A seguir, depois de veto e medida judicial, será votado o projeto de redução do ICMS no estado. Os especialistas alertam para o risco da Covid-19. A doença voltou a aumentar em alguns dias e merece, segundo eles, atenção redobrada. Foram quase 3 meses de queda no número de mortes por Covid-19. Desde janeiro, o Brasil registrava menos de 200 óbitos por dia em função da doença. No entanto, as 2 últimas semanas de abril acenderam um alerta para as secretarias de saúde de todo o país. De acordo com o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, esse número aumentou cerca de 30%. Para este infectologista, as mortes são por causa de aglomerações provocadas pelos feriados prolongados e das flexibilizações, principalmente o uso de máscara, que deixou de ser obrigatório em ambientes abertos e fechados em todo o país. Tivemos um reflexo agora. É normal que haja uma oscilação nos números e esse aumento que nós percebemos na média móvel de casos e de óbitos, ele vem um reflexo do fim das restrições, das aglomerações, dos eventos que voltaram a acontecer. É normal que haja essa oscilação agora. Podemos considerar a pandemia como um todo ainda sob controle. Ainda de acordo com o CONAS, o número de casos de infecção pela Covid-19 também aumentou nas últimas semanas. Cerca de 15 mil pessoas contraíram a doença no fim de semana, um aumento de 5% se comparado às 2 primeiras semanas de abril. Esta outra infectologista acredita que os brasileiros precisam se prevenir com equipamentos de proteção individual, mas ressalta que a vacinação contra a doença é indispensável. O Brasil é um país de proporções continentais
e nós temos municípios onde a taxa de vacinados ainda é baixa, alguns locais menor que 60%, e muitas pessoas que não fizeram os reforços, a terceira dose. E com isso, esse ir e vir em períodos de feriado, de férias, de muitas festas e exposições, faz com que as pessoas se infectem mais. Isso é muito comum associado a doenças respiratórias, de transmissão respiratória, como é o caso da Covid. Até o momento, os dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 30 milhões de brasileiros foram infectados pela Covid-19. Desses, cerca de 663 mil não resistiram e morreram. Apesar dos números nada favoráveis, o governo federal acredita que as flexibilizações são viáveis porque a vacinação contra o vírus avança em todo o país. 77% do público vacinal está completamente imunizado. 33 bilhões de reais em vacinas. As vacinas infantis, nós já distribuímos doses para aplicar a primeira dose em todas as crianças e já também distribuímos doses para aplicar a segunda dose dessa vacina infantil. O fim da pandemia, ao ser decretado pela OMS, ou mesmo que a nossa situação de emergência tenha sido decretada como final, não significa o fim da doença. A Covid-19 continua sendo uma doença presente, uma doença que pode ser perigosa, principalmente para as pessoas não vacinadas e pessoas do grupo de risco. Em falar em aumento de casos, a Covid-19 tem um ligeiro aumento nos últimos dias e nas últimas semanas no país, mas suficiente também para causar preocupação nos especialistas. O maior alerta em relação ao número de mortes, que cresceu 31%. Após sucessivas quedas que davam a entender que a pandemia estava com os dias contados, a quantidade de doentes no país aumentou ligeiramente. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Na semana de 17 a 23 de abril, o número de casos era superior a 95 mil. Nos 7 dias seguintes, a quantidade saltou para mais de 102 mil. Mas o que mais chamou a atenção foi o crescimento nas estatísticas de mortes. Na primeira semana, o total registrado foi de 672 óbitos. Na semana seguinte, o número saltou para 887 vítimas fatais, um aumento de aproximadamente 31% nas mortes. Especialistas pontuam que ainda é cedo para afirmar que essa tendência de alta vai continuar. Mas dizem que é preciso acender um sinal de alerta para esses casos. As hipóteses levantadas para explicar o aumento no número de diagnósticos confirmados são o relaxamento no uso das máscaras e o carnaval. O próximo passo será acompanhar a evolução desses números nas semanas seguintes para confirmar a tendência de aumento ou descartá-la. De qualquer forma, a recomendação é para que os cuidados continuem. Como lembram os especialistas, apesar da melhora, a pandemia ainda não acabou. Causada por uma inflamação nas pequenas vias aéreas do pulmão, os chamados brônquios, a asma é uma doença que afeta cerca de 20 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia. O Dia Mundial de Combate à Asma celebra-se anualmente e tem como objetivo a conscientização da população sobre essa doença crônica que precisa ser tratada. Michele tem 36 anos e desde os 20 convive com a asma. Ela descobriu a doença depois de uma crise de tosse. O caso dela é considerado grave. Foram várias internações e uso de medicamentos. Ela precisou se aposentar aos 28 anos. Eu sou aposentada já há quase 10 anos já, desde 2014. E hoje eu tenho um problema motor por conta do excesso do corticoide. Então hoje eu ando com auxílio de um andador, porque eu tenho osteonecrose bacia, fêmur e os 2 joelhos. Não consigo andar, sem ajuda. Tive um ganho pulmonar muito bom, que hoje eu consigo dialogar, porque há uns anos atrás eu não conseguia formular uma frase,
não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia me trocar sozinha. Trouxe muitas complicações para minha vida. Já a Renata, de 51, descobriu a doença ainda na adolescência. Ela fez um tratamento e ficou livre do problema por muito tempo, mas a asma voltou depois que ela contraiu a Covid-19. Uma vez que eu já tive asma, a asma podia nunca mais voltar, podia voltar por um outro motivo qualquer e voltou por causa do que eu peguei Covid. A asma é uma das doenças crônicas que mais afetam crianças e adultos no mundo. São aproximadamente 300 milhões. Aqui no Brasil, o número chega a 20 milhões. A asma acomete as vias respiratórias, especialmente os brônquios, que são os canais por onde o ar passa até chegar aos pulmões, fazendo com que fiquem inflamadas, inchadas e produzam muco ou secreção em excesso. Isso pode causar dificuldades para respirar, tosse e falta de ar. Um estudo da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aponta que a asma é responsável por 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo. Aqui no Brasil são cerca de 2.000 mortes por ano. Pessoas com alergias respiratórias, como asma, sofrem mais com a poluição. Os especialistas afirmam que as pessoas que têm asma precisam se preocupar principalmente com a limpeza do ambiente que frequentam. Entrando no lugar que tem poeira da asma. Ela era uma época, a época do ano, que é a época de outono, por exemplo, a época de primavera, né? Que a asma pode ser ocasionada, por exemplo, por pólen. Né? Ele andando no meio do centro da cidade, lugar que tem bastante carro, fumaça da asma, desencadeia. Então ele tem que tentar evitar esses pontos aqui. Tem coisas que são famosas, né, por gatilho, né, por serem gatilhos, né, que não são o que mais em geral. Todo mundo fala assim, A, B e C. O outro fala D, J e C. O outro fala L, M e C. Quer dizer, então esse C aqui, que é o que mais comum, é o quê? Poeira. Tá? E a poeira em si não é bem a poeira que é causadora de asma, são as fezes dos ácaros que estão na poeira. Apesar de ser considerada uma doença incurável, os especialistas afirmam que o paciente pode levar uma vida normal, se seguir as recomendações médicas. Sim, a asma é uma doença crônica, mas ela tem tratamento e é uma doença reversível. A imensa maioria dos pacientes, quando a gente trata, o paciente volta a ter um brônquio funcionando como se não tivesse doença. Mas o paciente, quando ele geralmente tem essas crises, essa falta de ar, ou quando ela entra em contato com alguma coisa, fica com aquele peiteando, uma dificuldade muito grande para respirar, usa os remédios, dá uma melhoradinha, e aí acha que está tudo bem, e aí que sentir falta de ar de vez em quando está ok, ou tossir de vez em quando é ok. Não é normal ter esses sintomas. Então, quem tem asma, a ideia é que a gente consiga controlar completamente os sintomas com o tratamento, e existe tratamento eficaz para isso. Claro que existem gravidades de asmas, então tem casos desde muito leves a casos muito graves, mas felizmente os casos muito graves são a exceção. A imensa maior parte dos pacientes a gente consegue controlar muito bem. Recomendações que a Michele passou a seguir e agora aprendeu a passar para outras pessoas que convivem com a asma. As pessoas têm muito preconceito porque elas não compreendem. Quando a gente fala que tem asma, as pessoas, nossa, mas o primo do vizinho do meu amigo usa bombinha e vive normal, por que você não consegue viver normal? E depois de alguns embates, vai voltar à pauta da Alesc, o projeto que altera o valor do ICMS de alguns produtos, principalmente do leite e o HT no estado. A Comissão de Finanças e Tributação retomou a discussão do projeto de lei proposto pelo governo do estado, que altera a alíquota do ICMS para o leite, farinha de trigo e os alimentos servidos em bares e restaurantes. O deputado Bruno Souza apresentou o voto vista, com emendas previstas por ele e pelo deputado Milton Obos, mas a maioria do colegiado acompanhou o relatório do deputado Altair Silva, pela aprovação do projeto original. A matéria original, como veio do governo, foi aprovado. Várias emendas no intuito de buscar melhorar ainda mais o projeto, mas eles configuravam todo o conjunto do projeto de lei. Além de Bruno Souza, o deputado Sargento Lima votou contrário à aprovação. Durante a apresentação do voto vista, Bruno Souza destacou que o projeto não contempla o setor de bares e restaurantes. O parlamentar salientou que vai levar a defesa a plenário. Eu sou absolutamente contrário à proposta na sua forma original. Eu trouxe um voto que acata os benefícios propostos pelo governo e ampliam para todos aqueles setores que foram prejudicados pelo governo. E nós não podemos permitir mais nenhum centavo para o governo do estado. A
A seguir, excesso de chuva vai causando preocupação no sul catarinense. O município de Criciúma vai lançar nesta quarta-feira, de maneira oficial, o Telesaúde, uma ferramenta para diminuir as filas e a espera no atendimento nos postos. Nesta quarta-feira, o município de Criciúma, através da Secretaria de Saúde, lança oficialmente o Telesaúde, que espera amenizar as filas de procura por médicos nas unidades de saúde do município. O secretário Arleuda Silveira explicou como vai funcionar o sistema. Nesta quarta-feira estaremos promovendo então em Criciúma o lançamento oficial do Telesaúde. É um recurso que vem de encontro ao cidadão, à cidadã criciumense, que vai precisar de maneira mais ágil a sua saúde. É bem simples, através do WhatsApp, como se você estivesse conversando com seu pai, seu filho, sua filha, seu avô. Agora você vai fazer uma consulta com os nossos técnicos e enfermeiros e também com 8 médicos que nós estaremos disponibilizando na rede, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h45. Vale salientar que isso é tudo recurso do município, tudo recurso nosso mesmo. O prefeito Salvaro autorizou a fazer um projeto piloto inicialmente no Santo Antônio, que já está dando certo, e depois estaremos indo para todos os bairros. O lançamento oficial acontece nesta quarta e o sistema vai estar disponível durante os dias da semana, das 8 da manhã às 4h45 da tarde, assim como já funcionava o Telecovid. As chuvas dos últimos dias têm preocupado e muito, e a situação de várias cidades do sul e do extremo sul de Santa Catarina está chamando a atenção. Há 2 dias, a Defesa Civil de todo o estado está em alerta devido à formação de um ciclone que provoca fortes chuvas e risco de temporais em todo o sul catarinense. As equipes da Defesa Civil trabalham para atender as ocorrências na região e foram registrados alagamentos, deslizamentos de terra e famílias desalojadas. A Defesa Civil de Santa Catarina reforçou o alerta para chuva volumosa durante essa semana e em todo o estado devido à formação desse ciclone extratropical associado a passagem de uma frente fria e sistemas de baixa pressão em todos os níveis da atmosfera. A passagem de uma frente fria associada e sistemas de baixa pressão em todos os níveis da atmosfera favorecem as condições de chuva volumosa, que no período podem superar a média esperada para o mês de maio. Assim, o risco é muito alto para as ocorrências como alagamentos, enxurradas, deslizamentos e inundações, principalmente no litoral sul. Ainda há risco para fortes rajadas de vento e mar muito agitado. A Defesa Civil recomenda cautela e cuidados redobrados. Estejam atentos e, em caso de qualquer situação de risco observado, não hesite em entrar em contato com os órgãos de salvamento. As cidades da região sul e extremo sul estão sendo constantemente monitoradas. Houve registro de deslizamento de terra em Siderópolis e alagamento com retirada de moradores em Criciúma. Não há até esse momento vítimas, desalojados ou desabrigados na região. Em Criciúma, essa família de 3 pessoas foi retirada da sua casa a pedido de ajuda pela Defesa Civil devido ao alagamento na rua. O prefeito Clésio Salvaro acompanhou pela manhã os trabalhos. Começamos cedinho, ali na cabeceira do Rio Maina, onde construímos um piscinão para conter a chuva. Graças a Deus está cumprindo bem o seu papel. Passamos pela Francesa, pela Imperatriz, passamos pelo Sangão. O Sangão é de fato o local onde nós temos aí o maior problema. A água já está saindo fora do leito. Nos demais pontos tudo está correndo normalmente, a gente só pede a Deus que alivie um pouco com a chuva, né? A certeza que nós vamos vencer no dia de hoje, vamos vencer à noite também, porque a partir de amanhã a previsão é de uma melhora
no tempo. Então vamos trabalhar, continuar trabalhando e torcendo para que isso ocorra. Tá? Na Serra do Rio do Rastro, uma queda de barreira também interdita o trânsito. Municípios como Orleans e Imbituba suspenderam as aulas no período da tarde desta terça-feira devido a pontos de alagamento, assim como a cidade de Treviso. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão disponíveis também nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, proteja-se da chuva e até amanhã.